Glória a Deus. Eu quero continuar nesse culto da unidade, aprofundando, sedimentando e consolidando essa cultura de igreja família que nós somos, amém? A importância de você estar presente na comunidade de fé é vital. Por quê? Porque, olha aqui para mim, isso é muito importante. Se eu não estou na igreja, é como se um órgão estivesse fora do corpo. Já pensou? Olha uma cabeça andando. Existe isso? Ou é uma criança sem uma família. Existe isso, irmãos. É anormal. É fora do natural. Só para me consolidar isso, a pessoa fora da participação na comunidade da fé é como uma ovelha sem rebanho. É como uma brasa fora da fogueira. Ou seja, é algo que vai definhar e morrer. Então, por isso a importância de participar. A Bíblia diz, Efésios 2:19, na parte B: vocês não são peregrinos nem estrangeiros, vocês são membros da família de Deus. Eu não posso tirar um membro. E como que eu saio dessa membresia? Quando eu levo o meu congregar desleixado. Eu não tenho uma responsabilidade de participação. É importante a participação, porque se eu não participar, eu estou como um órgão fora do corpo, ou um membro fora do corpo. Cortou, tirou, o sangue para de fluir, perde a vida e morre. Aí tem muita gente que se desvia. Por quê? Porque negligenciou essa importância de estar participando da comunidade da fé. Quantos estão pegando e caminhando comigo nesse raciocínio? E aí, agora eu vou levar para um outro ângulo, irmãos. Quando a Bíblia, nós vamos ler a Bíblia, é muito importante. Eu coloquei alguns slides, e o primeiro é esse, a importância da participação. A exceção da participação, irmãos, é tão importante a participação na comunidade da fé, porque agora Paulo vai tratar 1 Coríntios 5, de 1 a 13. Eu quero que os irmãos coloquem aí na tela para a gente ler junto. Porque a exclusão da comunidade da fé, Paulo está falando de excluir alguns. E a gente na igreja pós-moderna precisa reavaliar essa questão, que para pertencer, para fazer parte da comunidade da fé, há um critério. Eu tenho que ter compromissos, amém? Porque se eu não cumprir aqueles compromissos, o que vai acontecer? Paulo recomenda aí a exclusão. A gente já falou aqui em alguns cultos passados sobre a questão da igreja grega, né? Que era uma igreja que tinha, essa igreja de Corinto, ela era uma igreja que tinha vindo de um paganismo da imoralidade, onde o sexo era cultuado pelos gregos. Eles viviam uma certa orgia. A deusa deles, o templo deles era orgia pura. E aí Paulo está tratando de um irmão que teve relação sexual com a madrasta, ou seja, com a mulher do pai dele. E aí Paulo vai tratando, 1 Coríntios capítulo 5, da exclusão desse irmão. Da exclusão, né? A gente pensa que não existe uma certa disciplina em pertencer à comunidade da fé. Olha o que Paulo vai tratar aí, 1 Coríntios 5, a partir do versículo 1. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. Acompanhe comigo esse texto aí. E imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do próprio pai. Versículo 2. E contudo andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Depois eu vou comentar um pouco, mas vamos ler porque é muitos versículos, né? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei. Volta o 2 lá rapidinho, só para me fazer você guardar. Esse texto, eu quero que você memorize isso. Para que fosse tirado do vosso meio. Tirado do vosso meio. Amém? Tirado da comunhão. Versículo 3. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei,
como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja. 4. Em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor. Versículo 5. Entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Dá uma pausa aí, irmãos. Olha só. Esse irmão cometeu uma imoralidade tal que é indescritível, né? De possuir a esposa, a mulher do próprio pai. E aí a igreja de Corinto estava ensoberbecida, achando que era uma igrejona, e estava mantendo na comunhão. E ele disse: vocês tinham que ter tirado eles da comunhão. Aí agora Paulo diz: vem eu e o meu espírito, vamos entregar ele a Satanás. Irmãos, olha aqui para mim, o que eu quero que você entenda desse texto. A revelação está aqui. Ou você está na comunhão, debaixo da sombra do Altíssimo, do esconderijo do Altíssimo, ou você está exposto a Satanás. Quantos estão me entendendo? Não é a doutrina do terror, é uma doutrina bíblica. Ou eu estou na congregação, ou eu estou nas mãos de Satanás, aonde é dor, gemido e sofrimento aqui na terra. Estou falando de inferno não, amém, queridos? Ou eu estou no corpo, debaixo da sombra do Onipotente. Aí esse contexto é fora da comunhão, entregue a Satanás para sofrer e para ver se cai em si e se volta em arrependimento para a presença de Deus. Estão me entendendo, irmãos? Entenderam? Porque a gente só entende que entregou para o inferno. Não é nesse sentido que Paulo está dizendo: eu vou entregar ele a Satanás, Satanás vai lascar ele, e ele vai entender que ele tem que voltar em arrependimento, em mudança de mentalidade e de comportamento, e se arrepender, para que agora ele vai concluir. Entregue volta lá, 5. Entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Ele coloca a ponta aí no dia do Senhor. Mas Paulo está falando aí, vai para o 5, 6 quer dizer, no sentido: não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Tem como o fermento está misturado numa massa e ele não fazer ela ampliar? Não tem. Ele vai influenciar. Aí ele está falando da exclusão da comunhão. Tem que tirar o fermento aquele. Aí nós vamos para frente. 7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Aí ele fala do sangue de Cristo, né? da aliança de sangue novamente, que é ele que tira o fermento da velha natureza, o velho fermento, e nos dá uma nova natureza, sem o fermento, da pureza de um novo coração nascido de novo, amém? Aí olha lá, 8. Por isso celebramos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos sinceros, com os asmos da sinceridade e da verdade. Aí, queridos, fala da conversão de esse cara que foi entregue a Satanás, da sinceridade e da verdade, de ele admitir a culpa dele, de ele admitir o pecado dele e ele retornar para a comunhão já como um novo coração, com os pães purificados, com a vida purificada, os asmos, amém? Sem fermento, não, eu vou continuar na prostituição, eu vou continuar na orgia, eu vou continuar no pecado deliberadamente, consciente, isso aqui é pecado e eu não vou abrir mão disso. Exclui da comunhão. Amém? Agora vai lá, 9. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Vocês não devem nem ficar juntos. Não tem associação. Isso é uma palavra bíblica dura, mas que hoje tem sido negligenciada nos púlpitos. Nem se associa com os impuros, porque o cara que está em pecado, irmão, e não se queda ao arrependimento, à humildade, à humilhação, ele vai sempre jogar impureza. A igreja não presta, o pastor não presta, aquele irmão lá é um... Não te associa com o impuro. Ele diz várias... Hoje eu não vou ler
os versículos que falam pra gente, ó, nem recebe em casa. Nem recebe na tua casa. Quem não traz a sã doutrina, nem recebe em casa. Aí ele vai elencar aí, os impuros não vos associei, versículo 10. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros desse mundo. Olha, escuta bem isso, querido. Isso aqui precisa ser analisado com atenção. Não propriamente aos impuros desse mundo. No mundo tem o pecado lá, deliberado. Quantos estão comigo aqui nesse raciocínio? Não é os impuros do mundo. O mundo está em pecado e a gente não tem muito o que fazer, não. Eles são impuros mesmo e acabou. Mas aí ele vai e conclui, ó. Ou aos avarentos, ou aos roubadores. Aí ele está elencando esses impuros que você não deve se associar. Ou aos avarentos, ou aos roubadores, ou idólatras. Pois neste caso, vocês teriam que sair do mundo. Não é isso que Paulo está dizendo, ó. Tu não pode conversar lá no teu trabalho com pessoas que estão ali sem aliança com Deus, vivendo no pecado deliberadamente. Não é isso, que senão vocês tinham que sair do mundo. Quantos estão compreendendo? Mas agora ele vai trazer a conclusão desse raciocínio. Versículo 10, 11. Mas agora vos escrevo que não vos associeis, diga assim, não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, aí que está o texto, dizendo-se irmão, foi o que? Impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda com mais. Quantos estão percebendo a seriedade da comunhão, queridos? Eu sou irmão, eu não posso viver de qualquer forma. Eu tenho que ter critérios no meu comportamento. Eu tenho que vigiar o meu coração. Que isso aí, irmão, ninguém pode fazer por você. Se vem esse sentimento de impureza, eu tenho que combater a impureza na minha alma. Quantos estão comigo, irmãos? A imoralidade, a raiva das pessoas, a mágoa, a impureza, tudo isso, impureza na alma. É ou não é, queridos? Aí ele vai detalhando, né? Impuro ou avarento, cara que só vive por dinheiro, só pensa em grana, só se move por dinheiro. Dinheiro é importante e é bom, mas a vida dele é governada por mamon. E ele se diz irmão. Vocês estão me entendendo, irmãos? Aí ele vai questionando mais ainda. Idólatra. Idólatra aí, irmão, ninguém tem um santo aqui dentro da igreja, uma imagem, não. Mas é aquilo que rouba o lugar de Deus, que pode ser qualquer situação. A gente é tendencioso a colocar coisas no lugar de Deus, é ou não é, irmãos? E a gente tem que lutar contra isso. Para a gente que se diz irmão, quem se diz que é irmão aqui? Eu me digo que sou irmão, e eu tenho que combater a idolatria. Eu estava falando no GC, aqui na vigília eu estava falando, irmãos, não é fácil para ninguém servir a Deus, mas a gente tem que colocar Deus no trono da nossa vida. É ou não é? Agora eu comecei a advogar. Fui minha segunda ação. Sábado eu estava lá. Sábado não. Sábado. Comecei a ação de noite. Eu ia resolver de noite porque eu tenho um trabalho até 6 horas. Fui pegar o Davi e tal. E resolvendo uma ação já de noite antes da vigília. Mas Deus está no trono da minha vida. Eu vou estar na vigília. Amém? Eu não vou idolatrar agora a minha atividade aqui. Eu vou cumprir ela. Mas eu não vou negociar o reino de Deus. Amém? Diga para o seu irmão, não negocie. Coloque Deus no trono da sua vida. Faça compromissos radicais com Deus. Amém? E aí ele diz mais. Ou maldizente. Vi falando mal dos outros. Não, nem te associa com esse, meu irmão. Não, nem come com ele. Amém? Ninguém tem que falar mal de ninguém. Maldizente fala mal da vida. Maldizente, ele amaldiçoa ele amaldiçoa a família dele, ele amaldiçoa a igreja, ele amaldiçoa o trabalho dele. E a gente tem essa tendência, irmão, tem que lutar contra isso. Não vou ser hipócrita não, é fácil falar mal. Na hora que vem agora, teve uma vigília que a gente falou aqui, até no culto de quarta-feira a gente falou sobre intercessão. Ou a gente intercede, irmãos, ou a gente ora, ou a gente vira um maldizente. Porque quando eu começo a falar mal é porque eu não estou orando. Quantos são comigo? Mas se eu começo a orar,
eu começo a abençoar, eu começo a falar bem. E aí eu começo a vencer esse espírito de falar mal. Tudo tá ruim, tudo tem uma crítica. E aí ele vai dizendo, beberrão, aí entra até os cachaceiros, né? Eu acho que a gente não tem muito isso, né? Mas tem crente que tá na igreja e sai da igreja, depois vai tomar uma, né? Hoje está na moda, um vinhozinho está liberado, né? Que Jesus tomava um vinho e o cara constrói toda uma teologia para ele ficar lá na... Seja o árbitro da tua vida espiritual. Eu só estou dando aqui uma linha geral para você se autoavaliar e para mim me autoavaliar, amém, queridos? Aí, roubadores, com esse tal, nem ainda com mais. Versículo 12. Pois com que direito, agora irmão, o negócio vai espremer mais ainda. Com que direito haveria eu de julgar os de fora? O fulano ali, que não está na igreja, julgar os de fora. Se, olha aí, não julgais vós os de dentro. Então, servir a Deus, estar na comunhão, não é de qualquer jeito. Quantos estão pegando isso, irmãos? Eu venho para a igreja, na sexta-feira eu falei, eu julgo a mim mesmo e depois eu estou cheio de misericórdia para os irmãos. Eu digo, meu irmão, está aqui no culto de vigília, requer uma força grande. É um pequeno sacrifício. Mas o que eu quero dizer, irmãos? Que é muito fácil a gente julgar os de fora. Mas tem que julgar os de dentro. Primeiro julgar a minha vida. E aí eu vou dar uma analisada na vida dos outros. Mas a gente tem que julgar a gente aqui de dentro, amém? Se eu estou realmente hoje, ceia da unidade, eu estou mesmo como aquilo que eu digo que eu sou. Eu me digo irmão, mas eu tenho compromisso com Deus. É uma palavra para crente isso, amém, queridos? Diga para o seu irmão, tu é crente? Tu é cheio do Espírito Santo? Tu ora em línguas? Tu está animado com Jesus? O negócio é sério, irmão. E a gente se treme mesmo, ou não se treme, irmão? Como que eu vou julgar o de fora se eu não julgo nem o de dentro? Aí ele vai para o último, 13. Os de fora, porém, Deus os julgará. Agora, expulsai, pois, de entre vós um malfeitor. Excluir a pessoa que peca, se dizendo irmão, e não se humilha e se arrepende para se consertar. É isso que está aí no final, amém? Exclui, está excluído. Hoje não existe mais desviado, é o desigrejado, né? Mas a igreja verdadeira de Cristo, existe quem é irmão que está ali lutando para fazer a vontade de Deus, amém? Renunciando ao seu eu, e tem o desviado, que ou ele é crente ou ele não é crente. Não existe meio crente, mais ou menos crente, amém? Aí Paulo está dizendo algo que hoje parece que não existe esses textos bíblicos. Expulsa, exclui, tira da comunhão, para te ver como a comunhão é algo tão importante, amém, queridos? Eu estou levando para o lado que não é qualquer pessoa que faz parte da comunhão. São pessoas que nasceram de novo, que tem, a gente cantou aqui aquela música que nem lançou ainda, né? Me sinto tão pequeno, me sinto incapaz, mas entrego tudo a ti, meu Pai. Tudo entrego a ti, meu Rei. Você cuidou do meu jardim, você curou meu coração. Meu orgulho você arrancou, tua humildade nasceu em mim. Aí ele vira, e toda a terra está cheia da sua glória. E toda a terra está cheia da sua glória. E toda a terra está cheia da sua glória. Aí ele volta, me sinto tão pequeno, me sinto incapaz, mas entrego tudo a ti, Senhor. Tudo ao meu Rei, tudo ao Rei dos Reis. Ele cuidou do meu jardim, ele curou meu coração, meu orgulho ele arrancou, sua humildade nasceu em mim, e toda a terra está cheia da sua glória, e toda a terra está cheia da sua glória. Elohim, Elohim, Adonai. Vocês vão ouvir essa música que vai ser lançada ainda. Mas é assim que a gente tem que estar diante do Senhor, irmãos. Me sinto tão pequeno, Senhor. Me sinto incapaz, mas eu entrego, Senhor. Eu quero crescer. Eu quero que o Senhor me capacite a andar na tua presença. Aí ele vem e cuida do nosso jardim, cura as nossas dores, tira o nosso orgulho, faz nascer dentro de nós a humildade de Jesus, que a gente não tem humildade
original de nós mesmos, tem a humildade da nova natureza em Cristo Jesus, amém? E aí, meu amigo, começa o avivamento e toda a terra vai se encher da glória de Deus. Sabe como? Com a gente manifestando a nossa comunhão com Jesus, comunhão com o corpo de Cristo, a gente vai levar a glória dele para a terra, amém, queridos? E eu quero declarar que você está na comunhão com o Senhor. E aqui, se houver alguém, pastor, estou deliberadamente no pecado, é hora de se humilhar, amém? É hora de se arrepender, é hora de dizer, Senhor, eu quero voltar para a comunhão. Porque isso aí, formalmente, Paulo mandou expulsar, mas eu não estou nessa prática aqui de querer expulsar alguém, mas é a pessoa quando rompe a comunhão, entra em pecado, ela sai fora, ela é excluída. Quantos estão me entendendo, irmãos? Não que seja excluída, mas porque não pode ficar no corpo, quem está no pecado. Deliberado, não estou dizendo que a gente não peque, amém? Não estou com hipocrisia dizendo aqui, a gente luta contra o pecado, irmãos. Mas aí vamos avançar, diga a importância da participação na comunhão. Gálatas capítulo 6, agora, versículo 1 a 5. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de quê? De brandura. E guarda-te, para que não sejas também tentado. Olha a postura do espiritual, né? Não é daquela, ei, tu tá lascado, não, com brandura, meu irmão, volta, te arrepende. É tempo de você se consertar. Que Deus me guarde também para mim não vacilar. É isso que Paulo está explicando para a gente, amém? Como que tratar alguém que errou, alguém que cometeu alguma falta. Versículo 2: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Irmãos, por isso é tão importante a gente estar no GC. Lá a gente, a gente consegue ouvir aqui, eu estou falando, e você está numa posição passiva. Lá no GC não dá para falar muito, mas dá para falar. Dá ou não dá? Dá, meu irmão, eu estou com essa carga aqui. Só de você falar da sua carga, o outro já vai lá e diz, não, cara, eu também tenho a minha carga aqui. Nós estamos carregando junto as cargas uns dos outros. É ou não é? Quem não tem carga aqui? Todos nós. Levar as cargas uns dos outros. Ah, pastor, como é que eu levo? Eu vou ter que carregar a carga do outro? Não, meu irmão, só de tu dizer que tu tem carga, parece que o outro já é energizado também. É ou não é? Paulo está falando isso, mas Pedro diz, olha, lembrando que os cristãos de todo mundo estão passando pelas mesmas tribulações que você passa. Parece que é dizendo assim, a carga que tu está levando aí, também tem gente carregando. E aí ele vai e continua, e assim cumprireis a lei de Cristo, versículo 3. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, assim mesmo se engana. Olha aí. Por isso, irmão, me sinto tão pequeno, me sinto incapaz, mas entrego tudo a ti, meu rei, tudo a ti, meu pai. Se alguém se acha alguma coisa, já está desviado, né? Porque tu não é nada, né? Assim mesmo se engana, não sendo nada. 4. Mas prove cada um o seu labor, o seu trabalho, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, não no outro. Meu irmão, trabalha, vai fazendo trabalho, e fica feliz, e se gloria naquilo que tu está realizando, amém? Não espera ninguém vir e te gloriar, e te elogiar, e te reverenciar, e te reconhecer, não. Trabalha e fica feliz, amém? Esse é o desafio do verdadeiro servo de Deus. É ou não é, queridos? É o mesmo, cara, ninguém vai ficar, ei, pô, cara, tu arrebentou, não. Eu me glorio, Senhor, de estar trabalhando para ti, do meu labor em Cristo, de estar podendo fazer isso para ti, Jesus, amém? Claro que alguém vai ser abençoado, não tem como você fazer para Deus sem fazer para o próximo, para alguém, amém? E aí ele vai falando aí, e para encerrar, porque cada um levará o seu próprio fardo. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Pastor, como é que eu sei que eu estou amando uns aos outros? Pertencendo, amém? Estando junto. Não tem como eu exercer amor sem estar na comunhão do corpo, amém?
E isso está dentro, irmãos, desse discipulado. Eu sou discípulo de Jesus, eu tenho que estar dentro de um grupo de discipulado, de relacionamento, de convivência, de comunhão, de estar perto, de ouvir, de falar. Amém? Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Não dá para amar o próximo dentro desse contexto só de igreja, de prédio. Mas esse discipulado de relacionamento, do verdadeiro discípulo de Cristo, é no relacionamento nos lares. É comendo junto, é ouvindo as dores e os dramas, é compartilhando as nossas questões pessoais, nossas dores também, nossos dramas também. Amém? Essa é a identificação de um verdadeiro seguidor de Jesus. O testemunho poderoso para o mundo. Olha aí Gálatas 3:28. Olha Gálatas 3:28, irmãos. Olha só como a família de Deus, ela é diversa. Tem gente aqui que é de um município, que é de outro, que se originou de uma família, várias famílias aqui. Olha o que Paulo diz aí, ó. De sorte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Não tem separação, vocês são um, vocês são uma família, amém? Não tem judeu, não tem grego, não tem escravo, não tem livre, não tem homem, não tem mulher. Vocês são um em Cristo. Olha o poder da diversidade. Ninguém é igual, irmãos. Eu vi essa semana, esses dias aí, sobre educação de filhos. Um pastor falou algo muito interessante, que eu até me questionei até lá no GC, e o Davi e a Esté disse que eu nunca comparei nenhum dos dois. Eu fiquei até feliz, porque na minha mente eu acho que eu comparei vocês, mas até o princípio do direito, da isonomia, né, de tratar os desiguais. Não é justiça, irmão, tratar todo mundo igual, mas a verdadeira justiça é tratar os desiguais na medida das suas desigualdades. E aí esse pastor falou algo muito interessante sobre a educação de filhos, que tem gente que chega com ele e diz: pastor, eu criei tudo igual, mas tem esse aqui que parece que deu errado. Aí ele tá aí o problema, tu criou tudo igual. Eles são diferentes. Tu tem que ter uma educação diferente para cada um. É ou não é? Ou a gente é igual? Ninguém é igual. Tu quer que eu não posso chegar a Esté, tu tem que funcionar igual o Davi, ou o Davi tem que funcionar igual a Esté. Eu vou estar sendo um pai que está errando, é ou não é? Mas eu tenho que entender o potencial do Davi, o potencial da Esté, o ponto fraco do Davi, o ponto fraco da Esté, e tratar eles nas suas diferenças. Amém? É isso que muitas vezes a gente, como igreja, eu falo por mim, não falo por ninguém não. Cada um se autoavalia, amém? Mas eu queria que todo mundo fosse igual. Hoje não. Eu respeito a diferença, a opinião, eu levo em consideração e aceito o sim e o não. Amém? Com tranquilidade, sem revanchismo, sem neurose, sem nervosismo. Irmão, diga para o seu irmão: é um em Cristo. Agora a gente tem que abrir mão da nossa individualidade para fazer a vontade de Cristo. Amém? O que tem que prevalecer na minha vida, na minha família, no meu casamento, no meu ministério, nessa igreja local, é a vontade de Jesus. A gente está perseguindo ela. É ou não é, queridos? É ela que tem que prevalecer, é ela que nos une, é ela que nos amalgama, que faz a gente ficar na substância. Então diga para o seu irmão: você é diferente de mim. Isso nos completa, isso não nos distancia. Porque se todo mundo for olho, como é que vai ter perna para andar, né? Se todo mundo for mão, como é que vai ter coração para pulsar sangue, né? Ai, mas o fulano tem essa área que ele é deficiente. Mano, aí você entra no seu potencial para suprir aquela deficiência. Quantos estão entendendo, queridos? Diga: pertencimento, identificar esse poder da diversidade na unidade. Nós nos completamos. Nós somos a mão na luva. Amém? Você e eu juntos a gente arrebenta, querido. Agora na individualidade, no egoísmo, na vaidade, a gente sabota tudo. E é muita coisa, né? Diga a importância da participação na comunidade da fé. Por quê? Porque nos retira do isolamento egoísta. Quanto mais isolado, mais eu vou alimentar meu egoísmo.
Quantos estão entendendo, queridos? Quanto mais eu tiver na comunhão, mais eu vou estar vivendo a partilha, o contribuir. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Olha aí, não haja divisão. Aí 26 quer dizer, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. A gente fala muito disso, é ou não é? Se o dedinho mindinho, mas agora eu quero que você amplie a tua visão bíblica. Mas e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Queridos, quando a gente está no GC, que alguém é honrado, é abençoado, a gente não fica... Parece, ganhamos o GC, ou não é? Quando a gente está nesse grupo, nessa comunhão, aqui na igreja mesmo, quando vem alguém, tem horas que alguém chega ali comigo, pastor, eu tenho um testemunho, eu nem pergunto, eu digo, vá lá. Porque quando alguém é honrado, todo mundo se alegra, né? A gente fica só no quando um sofre, todos sofrem. Não, na comunhão, você se alegra quando alguém é honrado. Quando alguém da tua família é vitorioso, né? Tu fica, meu amigo, se teu filho tira um 10, tu chora junto com ele, é ou não é? Se forma. Outro dia eu vi uma colega nossa lá da academia, eu pensei que a filha dela tinha morrido, meus filhos pegaram o notão, eu fui pegar, ela se alegrando, chorando de alegria, porque pegou uma nota boa. Quando o filho é honrado, aqui no reino de Deus, Deus vai honrar você vai se alegrar com a vitória de cada um, amém? Aqui a gente é família, o teu GC vai ser honrado, não fica só no sofrimento não, GC é lugar de honra e de alegria mútua. Irmão, vitória é quando não tem ninguém para celebrar, não é vitória, é ou não é? Estou feliz aqui, eu sou o vencedor, mas não tem ninguém do meu lado para se alegrar comigo. Essa vitória não faz sentido. Vitória só celebrada em família, é ou não é? Retira do isolamento egoísta. Por quê? Porque faz a gente sofrer com os que sofrem, faz a gente desenvolver um amor altruísta, que a gente se alegra quando alguém é honrado, e faz a gente se tornar compassivo. A gente exerce compaixão e misericórdia no GC, porque a gente vê a dor do outro, né? Às vezes eu posso estar julgando minha esposa, eu posso estar julgando o irmão, mas quando eu entro na vida dele, na comunhão, e vejo a dor dele, eu tenho compaixão e misericórdia. É ou não é, queridos? Quantos já ficaram com aquele sentimento assim, pô, esse cara é muito não sei o quê, essa pessoa é muito não sei o quê. Aí tu entra na vida dela, aí tu começa a sentir a dor dela, a exercer misericórdia e compaixão. Nós saímos do isolamento egoísta quando nós participamos da comunidade da fé e aprendemos o verdadeiro companheirismo, do contato regular com os outros. Olha a importância de estar junto, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de juntas. Tem que estar junto. Diga para o seu irmão, junto, não é separado. Tira o dedo daqui, para de correr a vida e morre. Diga, irmão, diga, a importância de participar da comunidade da fé é que tem que estar junto. Para quê? Aí ele vai falar, junto segundo a justa cooperação. Cada um aqui, queridos, tem a justa cooperação. Se você não cooperar, aí vai ficar atrofiado, vai ficar doente. Amém? Tem uma justa cooperação que não adianta, eu não vou fazer. É competência sua. Diga para o seu irmão, você tem que fazer a sua parte. A justa cooperação. Pastor, me sinto tão pequeno, me sinto incapaz, mas vá lá no GC, vá lá no culto da vitória e nos cultos que tem lá. Ajude a cantar aí no seu lugar. Amém? Faça justa cooperação. Meu irmão, fecha o olho e dá a tua justa cooperação. É para ler a Bíblia, vamos ler a Bíblia. Tem um postzinho, dá um likezinho lá. Envia para a família, divulga a igreja, amém? A justa cooperação de cada parte. Faz aquilo que você tem que cooperar, amém? E aí, olha, a justa cooperação de cada parte efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo, em amor. Quando tu faz a tua parte, tu está edificando a igreja, mas tu está edificando a si mesmo, em amor. Não é ninguém. Ninguém vai te obrigar a fazer a tua justa cooperação. Ninguém. Eu me obrigo, diga assim, eu me obrigo. Eu quero que você entendesse isso. Se obrigue. Pastor, ninguém me obriga a nada. Então se obrigue você. Amém? Diga para o seu irmão, se eu obrigo você, é minha obrigação.
pessoal. E aí tu vai ver teu crescimento em amor. Aquilo não vira obrigação, vira amor. E tu vai ver fluir, amor. Lê a Bíblia. Se obriga a ler a Bíblia. Se obriga a orar. Amém? E tu vai ver fluir. Crescimento, olha aí. A justa cooperação de cada parte efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? Vamos orar por isso, queridos. Eu vejo você fluindo na cooperação, na comunhão. Pastor, esse é um texto que nos anima, a gente está junto, amém? Tem hora que a gente fala, rapaz, eu vou desistir, não vou mais fazer nada. Não, nós vamos desistir não, nós vamos ficar firme. Diga, aguenta, irmão, eu estou do teu lado. Vamos junto, até o dia que a trombeta, o chofar dos céus vai tocar, a gente vai subir junto, amém? Não sozinho, vamos subir com a nossa família, com os nossos amigos, vamos subir juntos, amém?